Eu sou Osmar Castro. Eu gostaria de falar de um assunto bem importante, que é a primeira consulta que nós fazemos quando o paciente usuário de prótese total vem nos procurar, a importância de se fazer os testes de retenção e estabilidade antes de começar a fazer, pensar em fazer uma nova prótese. Os testes de retenção e estabilidade vão permitir que você saiba como está o estado atual da função e da segurança que essa prótese proporciona no paciente. Então, eu tenho aqui uma prótese aqui. Quando você coloca a prótese no mesmo sentido, nesse sentido na boca, se você tenta tirar ela no sentido oposto, esse é o teste de retenção. Ela tem que ser resistente a essa saída, né, se eu puxar essa prótese. E os testes de estabilidade, tá? Então, quando eu aperto um lado, ela não pode deslocar do outro lado, né? Então, eu aperto aqui, ela não pode fazer isso. Eu aperto aqui, ela não pode fazer isso. Por quê? Se ela se solta, esse é exatamente o movimento que o paciente vai fazer durante a mastigação. E o outro muito importante é o teste anteroposterior. Eu bato meu dedo aqui, ó, ela tem que se resistir, porque se ela fizer isso aqui, ó, vai entrar ar e ela vai cair. Esse teste anteroposterior aqui, ó, ele é importante para quando o paciente vai fazer o corte do alimento com os dentes anteriores, o cisalhamento. Então ele corta ali a maçãzinha dele ali. Mas mais do que isso, ele é importante por quê? Porque a língua, toda hora que a gente deglute, a gente apoia a língua aqui atrás, ó. E aí ela força a prótese. Então, como a gente deglute mais de 2.000 vezes por dia, se você não tiver uma resistência a esse apoio, o que vai acontecer? A prótese vai acabar se soltando, tá? Então é importante você testar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui no caso aqui embaixo, o primeiro dia, né, como o paciente chegou, eu fiz os testes, ó. Então esse é o teste anteroposterior. Vejam que ela já saiu, um pequeno toque no dedo. Apertei de um lado, ela desceu do outro, aqui. Apertei aqui, ela desceu e vou tentar tirar ela de retenção. E ela saiu. Eu puxei, ela saiu. Então, todos os testes estão negativos nesse paciente. Então, o paciente acaba ficando contraindo a sua boca enquanto ele usa, por quê? Para tentar segurar a prótese para ela não cair. Mas durante a função, que é deglutição, falar, comer, cortar, ela acaba se soltando. Então, qual que é a proposta, né, da técnica da clonagem terapêutica? É reconstruir esta prótese, tirando todos os defeitos que ela tem. Onde está a mais, eu vou remover. Onde está a menos, eu vou acrescentar. E nessa reconstrução, eu vou ter uma visão realista do que se essa prótese, o problema é na prótese ou é na boca. Por que estão falhando esses testes? É na prótese ou na boca? Por que na boca? Porque muitas vezes o paciente que nos procura é um paciente geralmente de mais idade, toma mais medicamentos e muitos medicamentos provocam a hipossalivação, a diminuição do fluxo salivar. E a saliva é responsável pela retenção da prótese total também, pelos fenômenos físicos de adesão, coesão, tensão superficial e pressão atmosférica. Ou seja, se não tiver saliva, às vezes a prótese está boa, mas ela não para. Então, ao invés de você pegar aquela prótese antiga, deixar de lado, que não está com pressão, e começar a fazer uma nova, imagine você fazendo a técnica convencional, moldagem anatômica, moldeira individual, moldagem funcional, e no dia da instalação da prótese ela não para. Aí é uma decepção total. Por quê? Porque o problema era na boca, era por causa da hipossalivação. Então, no momento que você reconstrui, né, faz uma nova reconstrução dessa prótese antiga, corrigindo os defeitos, depois de 40 minutos, 50 minutos que você preparou, fez essa reconstrução, você já testa. Se ela der retenção e estabilidade, é muito tranquilo. Você sabe que o prognóstico do seu caso vai ser muito bom. Então você vai ficar mais tranquilo no seu tratamento. O paciente já vai ter uma segurança de que ele vai ter uma resposta positiva, aumenta muito a credibilidade e o relacionamento dentista
paciente. E mais do que isso, esse protótipo que vocês estão vendo aqui do lado direito, ele é totalmente diferente do lado esquerdo quando o paciente chegou. Então, os tecidos já estão acostumados, já estão adaptados, a musculatura adaptada a essa nova condição. Depois nós vamos clonar, fazer a cópia desta prótese, né, que já foi testada clinicamente, e a partir da cópia, que é o clone, vamos fazer a moldagem funcional, e aí essa prótese vai se adaptar, vai dar menos machucados, o paciente vai se adaptar muito mais rapidamente. Observem aqui que do lado esquerdo, o paciente chegou com a região posterior subestendida e a borda extremamente fina. Então, quando eu falo reconstruir a prótese antiga, não significa reembasar, porque reembasar é apenas uma etapa da reconstrução. Se eu for reembasar aqui, que está com subestendida no palatino, ela vai continuar subestendida, o material vai escoar e você não vai ganhar área. Então, eu ensino meus alunos do Clonagem Online a reconstruir essa prótese. Então, veja, primeiro nós restabelecemos a parte posterior, depois nós recuperamos toda a borda da prótese, porque na clonagem nós não fazemos aquele selamento periférico com Godiva na borda, porque a borda ela é feita antes em resina, ela é testada na boca do paciente. Então, nessa segunda foto, nós restabelecemos a borda e a área basal posterior. De canino a canino estava sobreestendida, aí eu removi. E aí sim eu fui reembasar essa prótese. Então, eu estou reconstruindo. E mesmo após o reembasamento, uma descontinuidade ali no tuber. Então ela estava indo bem arredondada e teve uma falha. Por quê? Porque mesmo assim ainda estava subestendido. Aí é colocado um pouquinho mais de resina e aí sim leva-se para a boca. E eu tenho aqui do lado direito a prótese totalmente reconstruída. Então com as bordas refeitas, com a área basal posterior refeita e com a parte interna refeita. Essa parte interna, ela não está deformando as áreas flácidas. Existe uma técnica que nós preconizamos, que é a técnica do reembasamento direto funcional seletivo, onde ele deixa os tecidos bem sem deformação, também buscando o máximo da retenção e o mínimo da perda óssea. Então, os tecidos aqui do lado direito já vão ficar estáveis para o dia da moldagem funcional. Então, eu vou mostrar para vocês, mas aqui foi feito essa reconstrução da prótese. Demora, depende de cada profissional, de cada caso, mas em torno de 50 minutos, no máximo 1 hora, é possível fazer esse tipo de reconstrução. E nós repetimos, força, direita, esquerda. Eu vou fazer força para tirar, mas relaxa, deixa eu mexer. Isso aí, ó. A cabeça se mexe e a prótese não sai. É milagre? Não, é ciência. Então, no momento que você restabelece a área basal posterior que estava faltando, no momento que você restabelece a borda funcional que estava faltando, no momento que você faz um reembasamento onde você não deforma os tecidos, você tem agora, para o paciente usar, um protótipo que a gente chama protótipo 1 para 1, né? É uma cópia muito parecida com o que vai ser a futura prótese. Agora vamos fazer uma outra simulação. Você fez tudo isso e a prótese não para. Aí pode ser um problema de hipossalivação. Aí você tem que parar com o paciente e falar, olha, o seu caso, a sua boca está limitada. Vamos fazer uma tomografia, vamos tentar colocar algum implante, um clipe, alguma coisa para reter melhor ou fazer uma prótese fixa. Então, o paciente, ele tem essa possibilidade de testar e ele vai decidir junto com você. O inverso é verdadeiro. Às vezes o paciente vem fazer um implante porque ele está muito insatisfeito com a sua prótese removível. Você faz a terapia e ele fala, não, Osmar, puxa, eu estou tão confortável como há muito tempo eu não estava. Eu quero fazer a convencional. E você faz a convencional. Mas você tem o planejamento antecipado, né, em uma sessão do prognóstico do caso. Né? E muitas vezes isso faz com que você fique, muitas vezes não sempre você fica muito confortável em mostrar para o paciente
o que você consegue despertar no caso dele. E é interessante que essa prótese, a paciente falou: nossa, nem há anos atrás, há 8 anos atrás, quando instalaram essa prótese, eu tive essa retenção. Mas por que ela não teve? Mesmo o caso sendo muito mais favorável, 8 anos atrás, que ela tinha mais gengiva, né, mais rebordo ali, a prótese não despertou o máximo da retenção. Então, 8 anos depois, corrigindo os problemas, nós conseguimos mais retenção do que no dia da instalação há 8 anos atrás. E o paciente ele fica extremamente confiante com o seu trabalho. E você fica extremamente tranquilo com o resultado final. Então, a clonagem, depois que o paciente testou isso, machucou um pouquinho aqui, a gente tira. Deu um pouquinho de náusea aquela extensão, tira 1 milímetro. Não deu mais náusea? Para. Você vai testar o limite, a tolerância máxima do paciente, né, na parte posterior, né? Quando é inferior, você vai testar o limite máximo da lingual posterior. São áreas que, se você testar e usar o máximo, você vai ter o máximo da retenção e da estabilidade que cada caso permite. Essa é a técnica da clonagem terapêutica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.